Cenicamente. 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 Sim, jovens, olá mais uma vez, Olá. bem-vindos. Olá, Sim, vocês estão bem? estamos, eu estou bem, obrigado. Então, estou bem. Estás bem? Ok. Willa Samara, André Batista, Elisandra Bernardo. Então, chamei-vos aqui para falarmos especificamente sobre a questão, né, de estrutura, transportes, lotação. Então, como nós, cada uma, a Elisandra meio que como coordenadora, e nos espaços onde nós já tivemos ou não, conseguimos ter mais ou menos a noção do que é e do que acontece, pelo menos tipo em Luanda. E eu acho que, assim, para começar, e falando especificamente de espaços de ensaio, é o quão importante é ter um bom espaço para ensaiar e como isso afeta também a qualidade ou não do trabalho que vai ser apresentado. A primeira coisa que eu acho sobre os espaços é a limitação. Um espaço não adequado limita, mesmo em termos de criação, tu te sentes limitado. Não consegues arriscar muito como bailarino, nomeadamente nós bailarinos de dança contemporânea, não é? Que a gente só tem que fazer, que utilizamos muito o chão. Pelo menos eu, na companhia, sempre ensaiei em chão de pedra, né? Como vocês sabem, chão de pedra não ajuda em nada. Praticamente encurta a carreira do bailarino. Dá cabo dos joelhos e não funciona. Quando estamos a criar uma coreografia, quando vem alguém de fora para coreografar, as pessoas quando vêm ficam assustadas. Quando vem o chão, vocês trabalham nesse chão? Sim, eles como nós também achamos que o espaço é a prioridade, né, para um trabalho funcionar. Acho que é meio por aí. Eu acho que ainda bem que tu começaste por falar sobre isso e sobre a questão dos espaços mesmo para a companhia, porque em princípio tu és, né, parte da Companhia de Dança Contemporânea de Angola e supostamente vocês têm um nome que é muito forte. Vocês deveriam ter pelo menos um espaço digno. Sim. Então, o que é que vocês hoje mais sentem falta, por exemplo, no espaço onde vocês estão a ensaiar agora, André? Olha, hoje em dia nós estamos num espaço bem melhor do que há 11 anos atrás. O grande benefício é que já é um lugar espaçoso, já conseguimos ter o linóleo no chão, já conseguimos ter maior espaço para a criação, mas a grande questão é mesmo o chão. E depois, passado algum tempo, tu começas já a sentir, e é isso que tu dizes, nós como companhia oficial, né, que a companhia já existe há quase 30 anos, deveríamos ter um lugar digno para ensaiar, um lugar com chão, com ventilação, um lugar mesmo para montar e para formar também possíveis bailarinos, né, para dar continuidade à companhia. Mas não estamos ainda conformados com aquele espaço, até porque não é nosso, é um espaço arrendado. Não estamos conformados porque não tem as condições necessárias. Por exemplo, eu faço aulas sem espelho. Parece que não, o espelho também contribui muito para o teu desenvolvimento. Porque tu, ao dançares, a olhar para o espelho, a fazer as aulas, consegues te autocorrigir automaticamente. A companhia, graças a Deus, tem alguns amigos e fornecem algumas ajudas, por exemplo, barras, ou quando temos que fazer espetáculos em lugares assim não convencionais. Às vezes, e há coisa de 7 anos, que não temos uma sala que é para nos apresentarmos, não é? Temos a sala agora da Maria João, mas aquilo começou meio agora e aquilo também custa muito dinheiro, porque aquilo é uma coisa privada, assim, uma coisa rentável, por aí.
Elisandra. Sim, a questão das salas desde o princípio foi algo que eu fui ensinada como uma prioridade para o bom aprendizado. Nós, quando começamos a escola, nós dançávamos no corredor de uma escola pública, de uma escola. Era o corredor, aquilo era azulejo, e nós dançávamos ali. Felicíssimas, a nossa vida foi na escola 8, que agora é 308, ali no Cruzeiro. Sim. Quando nos mudamos para uma discoteca, a discoteca Tartaruga, tínhamos o problema da ventilação, porque era uma discoteca. Vocês conhecem discoteca, é tudo fechado, mas tínhamos a barra e tínhamos o espelho. Fomos agraciados com a situação do Ferrovia, porque naquela altura o presidente do Ferrovia era o pai de uma aluna, é sempre assim. E quando nós chegamos na sala do Ferrovia, nós vimos aquilo como um presente de Deus. Aquilo parecia uma sala, não tinha nada na sala, não tinha espelho, não tinha barra, não tinha chão. Aquelas janelas altas, com um padrão bem branco e tudo verde. E nós investimos muito naquela sala. Naquela sala nós pusemos o primeiro linóleo, barras, espelho. Veio uma equipa, fez a sala toda. Nossa sala tinha imagens de bailarinos. Era uma sala que nos dava muito orgulho. E nunca aceitamos, depois disso, nunca aceitamos menos que isso. Quando viemos aqui para São Paulo, queríamos trazer as mesmas condições. O problema aqui é sempre esse. Saímos do Ferrovia, o Ferrovia era um clube desportivo. É normal que as salas lá sejam vastas e amplas e bem ventiladas. Nós saímos do Ferrovia e viemos para uma casa. No São Paulo e no Benfica, né? São duas vivendas que nós adaptamos para ter as salinhas ali ao dispor, mas é amplitude como um estúdio de dança tem que ter, que nós não temos. E apesar do Alfa ser, por exemplo, um dos espaços que melhor está equipado, ainda há algumas coisas que se precisam pensar, porque o bailarino trabalha com o corpo, né? E uma coisa que nós não podemos deixar escapar é o fato de o nosso corpo realmente envelhecer e cada vez mais nós precisamos de ter um cuidado com esse corpo. Pois. Então, por exemplo, nós estamos aqui a falar de linóleos, eu e a Willa também, lá na Sheila, por exemplo, que já montamos linóleo, já tivemos de pôr, já tivemos de tirar, o linóleo rasgava, passava tempo, não sei o quê, um monte de cenas, mas por mais que tu fizesses a adaptação e tu pusesses o linóleo no chão e não sei o quê, tu fazias bué de saltos em cima de um chão duro. Sem contar com a ventilação, né? Porque aquilo era um terraço. Eu lembro que assim no Cacimbo era um bocadinho sempre complicado, porque era a altura que todo mundo tinha mais gripes. Yeah. E nós estávamos ali a ensaiar com os corpos quentes, com aquela ventilação. E foi um bocadinho do que aconteceu agora num lugar comum. Nós não temos um espaço para ensaiar, obviamente, e estávamos a ensaiar na Casa Rede, que não é uma escola nem um instituto de dança. E eu lembro que depois eu fui para Portugal para o festival ensaiar e eu fui com uma gripe que eu ensaiava a limpar o nariz. Isso também faz o quê? Desgasta o artista e o bailarino, até mesmo para o próprio dia do espetáculo. O bailarino não vai completo, não está... Tirando já todas as questões, né, que vamos aqui falar, a vivência aqui desgasta muito o artista, o bailarino, logo ele nunca consegue estar a 100% em palco. Yeah. Isso afeta a nossa qualidade enquanto bailarinos que vão depois se apresentar. Estou aqui a falar isso, mas pronto, eu acho que de qualquer forma nós somos bué fortes. Eu acho que também o angolano tem bué de garra. Nós quando formos pensar, se nós formos recuar e pensar que nós já ensaiamos no terraço dos Black Boys, por exemplo, que nem linóleo tinha, e mesmo assim nós já apresentamos trabalhos, enfim, muito significativos, né? Mas com qualidade mesmo. Com a qualidade que merecia no momento em que merecia.
Só que nós temos de realmente começar a pensar nisso e começar a discutir essas coisas, porque as coisas não podem continuar iguais, ou pelo menos, tipo, discutindo, em algum momento nós somos ouvidos. Porque uma das questões também que fica muito patente para mim, quando eu falo sobre espaços, eu vou pensar também quando nós somos convidados para apresentações específicas em eventos, às vezes tu que fizeste uma programação do evento, ou sei lá, a pessoa não tem o cuidado mínimo de preparar um espaço tipo para aquilo que é uma apresentação de dança contemporânea, por exemplo. Aqui também tem a situação das pessoas não, além de não estarem preparadas, acho que só estão nos lugares, né? Mas eu não sei como é que vão parar para os lugares. Aliás, solicitas um ensaio, as pessoas perguntam, mas ensaio para quê? Você só chegar a dançarem, vocês ensaiam só, vocês ensaiam só, mas tu tens que ir para o lugar e depois fazes o ensaio geral num sítio e voltas para dançar e já tem lá um monte de, colocaram uma árvore, decoraram com uma, enfim. Basicamente eu cresci a viver essas questões, todas elas. Era ser convidada para fazer atividades, porque durante muito tempo, durante muitos anos, nós fomos o grupo de dança infantil, né, infanto-juvenil, que se apresentava em muitos lugares. Já viu o que é dançar um jazz, balé, naquele corredorzinho onde as misses passam? Porque antigamente era assim, era um T. Ou dançar debaixo de chuva, porque está a chover e o evento é debaixo da chuva. E participar no Festival da Fesa, e nós temos que ir dançar no Festival da Fesa, em asfalto, sem sapato. Asfalto quente. Não, mas no fundo nós partilhamos muito das mesmas experiências. Nós todos temos mais ou menos a mesma vivência de dança aqui, mais ou menos ao mesmo tempo. Só que também o que a Anete estava a dizer, há uma certa normalização no sofrimento do artista aqui, que até nós próprios também já acabamos muito por normalizar o nosso sofrimento quando devíamos, e como estamos a fazer agora, procurar maneiras de melhorar, mas é tudo muito complicado porque aqui a sociedade em si parece que puxa, tu tens de dar 2 passos para frente, mas tipo, puxam sempre 3 para trás. E é uma luta muito complicada e um bocadinho inglória até. E eu acho que existe que é necessário também começarmos a ter um cuidado quando são escolhidos os programadores ou produtores ou curadores de eventos. Eu acho que é importante nós termos e começarmos a pensar em ter pessoas que são experientes nas suas áreas para fazer esse tipo de programação. Porque se eu ponho só uma pessoa que vai pensar só no músico e depois quer usar o mesmo espaço do mesmo jeito que está para a dança, eles não entendem isso. Não entendem. Para mim também já é um pouco complicado, porque aí a discussão até fica complicada. Porque como o André disse, tu vais chegar e tu vais pedir um tempo para ensaiar e eles vão te perguntar, já não ensaiaram, e eles não entendem a necessidade que tu tens de ensaiar naquele espaço, porque é aquele espaço onde vai acontecer a apresentação. Porque aconteceu a primeira vez que eu participei do Axi Luanda com as meninas. Eu fui em todas as reuniões e exigi um palco só para nós. O que nós vamos apresentar é direcionado para crianças. Então não adianta estarmos a misturar crianças com adultos. E já que vocês vão ter uma parte infantil, uma parte de adultos, eu quero um palco só para nós. Mandaram no palco, tudo muito bem, mas o DJ era uma pessoa que para ele tocar eu tinha que procurá-lo 2 horas com antecedência. Foi a minha maior luta de todo o evento, estar atrás do DJ. Depois eu gosto dele, depois eu faço o relatório, escrevo mesmo, não gostei, vosso DJ ficou ali a brincar conosco, isso não se faz, vocês contrataram um serviço, assim não. E agora, como eles iam fazer a outra edição, já vieram, eu nem precisei de falar nada. Não, o DJ mesmo não, já é uma pessoa que vai ficar com você e está contratado só para isso, porque aquele DJ parece que tinha que fazer também trabalho na parte dos adultos. Sim, sem essas condições, eu não me apresento. Eu acho que é um rigor necessário e que se todo mundo começar a adotar vai ser diferente, mas também estamos aqui para uma outra questão. Quantas pessoas podem dar o luxo
de ter essa postura e ter sendo que vivemos disso e todo mundo sabe qual é a realidade do bailarino. Exatamente. É que eu posso reclamar e as pessoas me ouvirem, mas não é todo bailarino, todo grupo, toda a companhia que pode fazer isso, é verdade. Ou que tem abertura para isso também, né? Pois, e também ter mesmo a própria educação, de saber escrever um e-mail, de saber fazer-se ser ouvido, porque isso também faz diferença e sabemos que isso é acho que um dos problemas aqui em relação à classe artística. E outra questão, que é também um bocadinho mais grave, é em relação aos ensaios gerais dos espetáculos. O Dick falou aí bem há pouco tempo, espetáculos tipo não infantis, né? Mas só vezes passar por isso, eles na presença da escola eles têm que fazer com sei lá quantas crianças. Sim. Basicamente, não tem patrocínios, o que pouquíssimas pessoas aqui têm acesso. Basicamente, estás a pagar para te apresentar. No final das contas, mesmo mais paga do que recebes. Está juntando a locomoção, as coisas que ter em conta, né, para fazer o cálculo do espetáculo. A maior parte das vezes, mais do que ganhar, nós gastamos. Tipo, só a própria investigação e processo criativo das coisas e também em relação a essa questão mesmo de transportes, porque pronto, tu para teres uma peça, de 15 minutos, 30 minutos, tu tens de ter um determinado tempo de ensaio que é muito maior do que o momento que tu vais apresentar, muito maior. Se nós estivermos a falar de estarem, sei lá, 5 a 7 pessoas a se apresentar juntas, tu já estás a falar de 7 pessoas que saem de lugares diferentes da cidade e que provavelmente não têm transporte próprio e mesmo que tiverem, ainda assim é um gasto. E depois tu estás a falar sobre as pessoas terem ou não a disponibilidade para ensaiar com tanta frequência quanto gostariam ou poderiam, porque de qualquer forma muitas dessas pessoas têm de ter outros empregos ou outras formas de rendimento, porque só aquilo não serve. Só falando especificamente do transporte, quantas vezes é que nós já tivemos de tirar do nosso próprio bolso para ajudar os outros que não têm como ir ao ensaio? E vamos continuar a fazer isso por algum tempo, vamos? Algum? Mas aos poucos vamos vendo que os grupos vão se desfazendo, as companhias vão se acabando, os espetáculos vão diminuindo. Vocês nunca deram conta? Eu senti muito isso ao longo da minha pequena carreira, eu senti muito isso. Havia alturas em que a dança estava ali tipo no auge e depois tinha baixa. É porque existem realmente essas dificuldades que vão abalando a comunidade e vão fazendo com que menos pessoas se interessem. É muita exigência pessoal sobre uma comunidade que nem nós não estamos muito fixos em nada. Então, a falta de continuidade aqui é um grande problema. Até mesmo, por exemplo, para quem quer entrar, vai ver, tu já estás aí há sei lá quantos anos e continuas com esses problemas que o professor Sacanela e a professora Ana Maria tiveram, é um pouco triste. Desmotiva. Exatamente. Agora falando especificamente dos espetáculos de dança, vocês conseguem me dizer exatamente qual foi o lugar onde vocês já se apresentaram, onde o Alfa já se apresentou e o Voz Crianças e que vocês tiveram menos questões, que o processo foi minimamente fácil, começando desde a avaliação tipo, da estrutura e do contrato, da comunicação com esse espaço e isso tudo. Qual foi o lugar que vocês consideraram que tipo, não, esse aqui está mesmo num bom caminho? Nunca vi isso. Já vi. Não, porque ela disse, já vi. Eu disse nunca vi isso, porque quando eu comecei na companhia, começamos mesmo no Teatro Estado de Caxinde, não é? Já não dancei numa avenida com a companhia. E era tudo muito complicado, porque a pessoa naquela tinha que mudar o chão, tinha que comprar ombros, tinha que deixar o espetáculo decente, que é para nós nos apresentarmos. Com a Sheila naquela trienal, quando a sala estava comprada, foi em que ano? Eu acho que foi em 2010. Eu acho que foi em 2010. Foi dos melhores palcos que já dancei aqui. Foi quando eles fizeram a reforma, lembras-te? Ali também houve uma reforma.
Não, Mas depois dessa reforma, eu já não dancei mais no teatro. Depois desta reforma que, quando vocês fizeram, eu assisti um espetáculo vosso lá, assisti Sim. esse vosso espetáculo que vocês dançaram. Eu assisti. Foi antes disso, Willa. Antigamente o Teatro Caxinde tinha um palco inclinado. Ok. E aí tinha um palco cheio de pregos e tudo mais. E não sim, tinha ombros, não tinha nada. Então sim. a Ana Clara mudou toda a estrutura, deixou aquilo apresentável. Nós tivemos um teatro em Luanda, o único teatro em Luanda que tinha capacidade para apresentar dança, com bastidores, com espaço, era o Avenida. Teatro Avenida. Teatro Avenida, sim, já dancei em Teatro Avenida, mas não dancei com a CDC. Não, mas o Teatro Avenida neste momento não existe mais. Já não existe. Ele eu acho que já está fora mais ou menos da carta. Sim, já, E vamos tentar pensar nos que estão ativos hoje. Agora, sim, Agora, foste no dançar. Os existentes é tudo tipo, sobrevivemos, graças a Deus. O primeiro ano que nós fizemos a atividade na Casa das Artes, eu gostei muito. Gostei muito do quê? Eu acho que eles têm 3 de um lado, 4 de um lado, 4 do outro, né? Não, eles têm a possibilidade de dividir e ter ombros diferentes. Então são tipo 4. Ombros, sim, os ombros. Os societários infantis e juvenis, isso é uma maravilha. Em termos de estrutura, o Manuel Rui, que é esse da Casa das Artes, o Teatro Manuel Rui, é se não o melhor, um dos melhores. Nós estamos a falar sobre possibilidade técnica, no caso de termos tipo, diferentes tipos de luzes ali a funcionar, e se tu tens um mapa de luz, então tipo, muito bem organizado, melhor. Estamos a falar sobre as entradas, sobre ter, sei lá, uma área de carga, por exemplo, se tu tens um cenário maior e essas Mas o palco lá também o palco é muito pequenino. Nem a entrada, ali aquela entrada lateral, é complicado você dançar. Quando abre a porta, além de tu ouvir o barulho, a clareza da rua vai do palco, sim, para o palco. Verdade. Há muitas coisas ainda a apontar, atenção também, mesmo. A falar para a nossa situação atual, para a nossa condição atual. Sim, eu estou a falar de um espaço onde tu consigas tipo, ir e tu consegues ter possibilidade de luz, possibilidade de som muito boa. Se tiveres uma equipa técnica também boa e experiente no assunto, consegue trabalhar lá, porque a Regita é equipada para isso, por exemplo. Então, tipo, só essas coisas já facilitam. Claro que o que não facilita é questão de contratos, tipo, porque realmente é um espaço privado e é muito caro, e torna um pouco difícil o acesso ao espaço. O que eu vejo é isso, tipo, o Teatro Manuel Rui, do jeito que é, podia hoje estar a acolher uma programação completamente diversificada, o que não acontece, e acontece muito mais por causa das colaborações que eles têm. Então, quando temos artistas internacionais, tipo, o pessoal vai lá e se apresenta, se tu tens tipo... E mesmo às vezes esses eventos não chegam ao público, fica tudo muito... Tem a questão da comunicação, exatamente. O que eu vejo, por exemplo, nós também deixamos muito a desejar, porque imagina, eu tenho uma casa de eventos, em que toda vez que alguém vem à minha casa de eventos, vem com seu programa, com a sua ideia, com seu espetáculo, certo? Certo. Depois, ele quer martelar em cima da minha madeira, ele quer meter areia em cima do meu palco, ele quer usar o meu fundo para pendurar com cola quente, qualquer coisa que lhe apetece, só para ver o estado que está agora o Cine Atlântico, com essas brincadeiras de vem, monta o teu cenário e sai. Como dona do espaço, eu também ficaria com medo dessas questões, porque mais que você meta calções em cima da pessoa, vais pagar uma calção, se danificar de algo, não sei o quê, blá, 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 blá. É a tua casa que fica estragada. Sim. Esse lado... Ela conhece a CDC, ela sabe... por exemplo, a Anete e a Willa têm um projeto, um lugar comum. Ela conhece alguns cantores, bons cantores. Ela fazia uma programação e chamava esses artistas pessoas sérias, o que para dar notoriedade à casa dela, porque a casa
é que eu ia estar a dizer, acontecem espetáculos que você assim ouve dizer, olha, na Casa das Artes ouvi isso, a sério, quando? Nós hoje, sinceramente, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas hoje não há nenhum teatro que funcione em Angola ou que funcione em Luanda especificamente que tenha uma programação preparada por eles. Não há. Isso também não é a prioridade deles, nunca vai ser, porque assim, eu sou dona da casa. Mas devia ser um interesse, porque quando está a falar sobre diversificação cultural, sobre possibilidades, sobre desenvolvimento cultural em Angola, esses espaços têm um grande papel nesse sentido. Então tipo, pode não ser hoje uma prioridade deles, porque eles não querem que chegue alguém com a areia no palco deles, com não sei o quê, mas para isso é que existem regras que cada um desses espaços pode aplicar, que supostamente estão voltados para a apresentação de conteúdos culturais, e esses espaços deviam sim pensar em ter programadores culturais para tratar disto. Vamos entrar aqui numa questão muito delicada, que nunca é falada, mas é vivida. É que isto é um negócio. E o grande problema da dança, e que se mascara muito, e que acaba por ser o artista, ou acaba por ser o principal usado, por mais que até a ideia principal era ter um lugar para criar esses espaços. No final do dia vai ser um negócio. Parece que é um pouco absurdo tu falar sobre isso, mas também acho que é um pouco o que faz com que as coisas me evoluam, porque é sempre tudo muito, mas tu amas fazer isso, mas é a tua paixão, por isso tens que aceitar 50 mil kwanzas para estar a ensaiar um mês, e não sei o quê. Fica sempre muito nessa linguagem. Aqui em Luanda é um mercado muito selvagem, as coisas são caríssimas, a vida aqui é caríssima. Então, uma pessoa que tem uma sala e tem que pagar, sei lá, 1000 coisas, às vezes ter essa sensibilidade. A realidade aqui é muito selvagem. Eu acho que as coisas realmente são muito complicadas. Eu entendo realmente o que estás a dizer, e mesmo sobre a questão do negócio. Nós ficamos a reclamar muitas vezes sobre a programação e falta de eventos, e falta de espetáculos, e falta de não sei o que. Estava a falar sobre usar isso mesmo como um negócio, porque, por exemplo, hoje o que não faltam são pessoas à procura de programações diversificadas para verem coisas a acontecer. Há pessoas para assistir. O problema é que muitas vezes nós só concentramos as coisas em uma específica data, porque quanto mais apresentações nós temos, mais público interessado nós vamos ter e mais acostumado com aquilo, e mais pessoas nós vamos começar a ter a pagar por aquilo que nós estamos a fazer. Não achas que é uma exigência que nós temos que fazer do Estado? Porque é um escândalo, nós não temos um teatro público e não uma coisa que até podemos sugerir a pessoas, a entidades privadas, e que se crie essa sensibilidade. Mas é uma coisa que o Ministério da Cultura, principalmente, tinha que ter noção ou pensar sobre, porque se nós tendo um teatro, é muito mais barato, é muito mais incentivador, sim. É muito mais fácil termos uma programação, temos muito complicado. Acho que é uma coisa que nós temos que pensar. Nós tivemos só uma sala, com certeza que eu, tu, o André, o Alfa Ômega, vai ter muito mais motivação. Em vez de fazer um espetáculo por ano, vai fazer 3, porque sabe que aquele espetáculo não vai lhe custar 10 milhões de kwanzas. Concordo com o que a Willa estava a dizer. Isso tudo que eu estou a falar aqui não é nenhuma exigência nem nada, porque eu não tenho como exigir isso de espaços particulares. A Willa traz para mim a questão de termos um teatro realmente público, e é para isso que essas conversas devem acontecer, para serem divulgadas e para as pessoas começarem a ouvir e perceberem que existe a necessidade e a obrigação dessas coisas começarem a acontecer de algum lado. Mas sempre claramente, e eu acredito nisso hoje muito mais, porque eu já vi e nós todos já vivemos questões, vamos continuar a obrigar pelos nossos direitos, mas sem necessariamente nos pararmos e sem necessariamente nós também continuarmos a agir para que as coisas aconteçam de alguma forma. A última vez que eu fui ao Cine Atlântico, o gerente do Cine Atlântico olhou para nós, já foi há uns bons anos, e disse: são 3 milhões de kwanzas e isso só é o dia. Sem mensagem geral. Desculpa, o que é que eles tinham para oferecer?
3 milhões. Era só mesmo o chão. Não tem nada. Tinha equipa técnica, tinha tudo, tinha luz, tinha som, tinha... Não, Tinha, não, tinha camarim, tinha água, não. Tinha sala de corrente, ensaio, tinha tudo tinha isso. alguma- Nem cadeira, nem as cadeiras, as 3 mil cadeiras que eles chegavam dando, temos 3 mil lugares, os 3 mil lugares estavam lá todos, nem isso. Os lugares até tem, né? 3 mil, porque ele é muito grande. Agora, as cadeiras nunca se sabe. Eu acho que esse é o momento para nós, tipo, só fazermos então esse exercício realmente, projetarmos juntos um teatro de verdade. Vamos começar pela Elisandra, vamos em ordem. No teatro perfeito, o que é que não pode faltar? Não pode faltar iluminação, um bom equipamento de som, palco com as medidas exatas, os ombros devidamente intercalados, bastidores com espaço, a parte dos espectadores devidamente organizada, dividida, para quem chegar antes, para quem chegar depois, não ter que atrapalhar toda a fila para sentar. A entrada do público não pode ser aquela entrada que todo mundo vê ali quando abre uma porta, todo espetáculo é arruinado porque abriste uma porta. André. A acústica, o chão, um chão com uma boa caixa de ar, com salas para ensaio, um teatro com salas para ensaio, não é? E que também tenha uma entrada para artistas. Nice. Willa, queres complementar? Penso que também era interessante ter um espaço que também tenha a escola de formação. Tem a escola que forma os miúdos desde cedo e está preparada e tem a companhia do próprio teatro e que serve também de incentivo para quem está a entrar para a dança. Eu acho que eu só complementaria, seria muito fixe ter tipo um foyer ou uma entrada em que de alguma forma também tivesse um pequeno restaurante ou um café ou algo assim, onde depois das apresentações os artistas pudessem ter algum tipo de contacto com o público, em temporada ou algo assim, em algum momento tu queres fazer um encontro e naquele momento já está marcado que depois da peça os artistas vão falar com o público sobre aquela peça. No Teatro Perfeito, para mim também, fora o espaço, a sala de ensaio com as dimensões exatas ao palco onde se vai apresentar, mas também um espaço onde eles possam relaxar. Tipo, tem-se o camarim, que é onde tu vais te preparar, onde tu vais não sei o que, mas tem uma sala que normalmente no teatro é chamada de Green Room, onde tu podes estar, tipo, para antes da apresentação, tu poderes deitar as costas, tu ouvires uma música tipo, sei lá, calma, sei lá, fazer o teu ritual do pré-apresentação. E esse podia ser o projeto do teatro público que Angola futuramente vai ter, se a Jane Costa estiver a ouvir essa entrevista. Não esqueça de meter também as cabeças que vão gerir esse teatro, vai ser minha maneira. É verdade, Elisandra, isso também faz diferença, porque nessas condições... Faz muita diferença. As pessoas sabem isso é verdade. quem é que tem que buscar para fazer um teatro como esta acontece. Todo mundo sabe, nós não sabemos de dar aquela muitas voltas. E eu acho importante também, não só tipo chamar fulano e cicrano como sempre é, mas dar a possibilidade das pessoas que têm formação e experiência em determinadas áreas poderem realmente tipo, se candidatar para os espaços desse teatro. Tem muitas outras profissões dentro do mundo da dança que as pessoas não gostam de explorar. Uma figurinista é alguém muito importante no mundo da dança. Um cenógrafo, por exemplo. Um cenógrafo, um sonoplasta. Sim. Um fotógrafo. Um fotógrafo. Entenda de dança. É muito difícil em contextos profissionais. E eu acho muito importante também ter uma pessoa a trabalhar na bilheteria que entenda daquilo e que veja os espetáculos que são feitos ali e que possam, de alguma forma, tipo, falar com o público sobre isso. Por isso é que é muito importante, mesmo nas escolas de dança, as pessoas estão a trabalhar lá, terem alguma vivência de dança, porque a maneira como vão apresentar o produto, como vão explicar ao cliente, que vai lá
escolher uma aula para o seu filho e vai entender que tem níveis e que tem que usar essa sapatilha, que não sei o quê, faz toda a diferença. É um pouco a concordar com o que vocês disseram. Nós estamos aqui a falar, mas nós acabamos fazendo muito mais do que aquilo que nós gostaríamos ou poderíamos em algum momento. Tipo, veio e a Willa, o que é que nós tivemos de fazer agora no ano passado, quando apresentamos um lugar comum. Tipo, não era o nosso lugar, mas nós temos sempre de fazer papel de figurinistas, de produção, de direção, ainda de bailarinas. Tipo, houve questões que eu só consegui falar com eles depois do espetáculo, por exemplo, que eram tipo, bué de mambos, lembras-te, né? Que deu tipo algumas tretas e queixas. Morena, deixa eu contar aqui uma coisa engraçada. A Morena montou a luz, estava espetacular. Essa amiga é uma gênia. Técnica de som, técnica de luz. Ainda montei o som. Olha, nós estávamos no palco, só para verem os trechos que é. Ela dançar, a montar a luz, isso não existe em lado nenhum. É tipo troca. Ela dá direção para a cabine, para as luzes ficarem. Epá, isso não existe. Nenhum bailarino em nenhuma parte do mundo está dançando, está montando. Infelizmente sou privilegiado neste aspecto. Pois. Porque eu limito-me apenas a dançar, a minha professora não deixa-nos pensar em mais nada. Porque ela dançou muito tempo e fazia praticamente o que a gente está a fazer. Ela era a bailarina da peça, era a coreógrafa, fazia o som, fazia a luz, aquela senhora fazia tudo para tu, quando estiveres em palco, estás mesmo só com personagem. Pronto, então, se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, tem agora cada um 30 segundos para o fazer. Fala, André, fala. Eu quis que que depois dessa conversa que tivemos aqui, que nós os quatro, né, fôssemos ter com outras pessoas e falar um pouco sobre essa nossa conversa. Vocês sabem, nós estamos praticamente uns bravos, porque a nós é dado quase nada, não é? Então é mais por aí. Thank you, Adi. Eu quero agradecer, antes de mais, aos meus colegas, parabenizá-los pela iniciativa, agradecer ao convite da NET individualmente por pensar em mim. Quase que ninguém nunca pensa em mim, não sei porquê, devem achar que eu sou muito gulosa. Não querem me dar lanche, enfim. E que mais conversas como essas venham, que eu gosto. Nice. Willa? Fala. Obrigada, Neto, por esse espaço, é muito importante. Eu também já tinha falado antes da importância de estarmos todos a conversar e a falar. Temos todos muito uma necessidade e visão parecida. E quanto mais falaram, vamos perceber que não estamos sozinhos e até vamos ter luz. Não fiquem só no virtual, por causa da situação que estamos a viver. Seja um hábito que tenhamos de falar e estar juntos, de passar a mensagem, porque eu percebo que, apesar de estarmos aqui a falar e termos os quatro muito noções muito abrangentes da vivência da dança e temos muita experiência internacional, não é a realidade da maior parte dos bailarinos, dançarinos aqui, o que acaba por limitar e fazer com que às vezes aceitem condições de trabalho que não são dignas e também acaba por afetar-nos, porque depois não é uma coisa coesa, são uns a lutar por um lado e outros a lutarem do outro. Então todo mundo no final acaba prejudicado. Eu acho muito importante essa tua fala, Willa, e obrigada. Realmente, nós temos de começar a ficar mais em conjunto. Bem, meninos, vocês estão a reclamar que não vos chamam para nada. Vocês são malucos, mas pronto. Obrigada por estarem no cénicamente.